Meus amados, veja bem. Agora virou moda. Os pastores ofender as pessoas que não dão dízimo. Esse pastor aí diz que quem não dá dízimo e oferta não vale nada. Não vale nada. Você vê que ele mede o seu caráter pelo dízimo. Se você dá dízimo, você é uma pessoa de Deus. Se você não dá, você não vale nada. Que nem os outros pastores agora também está pregando o quê? Quem não dá dízimo não pode congregar. Quem não dá dízimo não pode ir para a igreja. Quem não dá dízimo não pode ficar próximo da igreja, nem na calçada. Veja só, o doutor Luiz Miguel, advogado, fez um vídeo reagindo a esse absurdo aí. Tá certo? Jesus morreu por mim e por você, por todos nós. Aí vem um pastor e diz que você não vale nada porque você não dá dinheiro a ele. Por quê? Esses homens não são dizimistas, porque ele quer viver das suas custas. Eu não sou contra você dar uma ajuda na igreja, até mesmo um dízimo, eu também não sou contra, sabe como? Se fosse usado da maneira correta, para ajudar órfão e viúva, as pessoas que são necessitadas. Aí eu era 100% a favor. Mas como eu sei que a maioria deles, não generalizando, não usa o dinheiro para ajudar o próximo, usa em seu benefício próprio, aí a gente tem que alertar as pessoas aqui. Então o doutor Luiz Miguel aí, que todo mundo conhece aqui já, que denuncia esses absurdos dos falsos profetas, junto com o irmão Josué Augusto aí, que tem um canal de Josué Augusto e do canal do doutor Luiz Miguel, pode expressar. Eles combateram essa heresia aí, esse absurdo que esse pastor falou, que quem não dá dízimo não vale nada, tá bom? Vou deixar o vídeo do doutor Luiz Miguel aí, reagindo a esse vídeo com o irmão Josué Augusto, viu? Veja que é absurdo, veja o que o doutor Luiz Miguel, que conhece de lei, fala sobre isso, tá certo? Fique na Santa Paz de Deus, às 21 horas tem live, viu? Lhe convido, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho na notificação, se inscreva também no canal do irmão Josué Augusto e no canal do doutor Luiz Miguel, advogado, pode expressar, viu? Dê essa força lá, tá bom? Amo você e Deus te abençoe. Fique com o vídeo. Alguém muito cheio de razão, eu digo, vá ver se o nome dele está lá no livro da igreja como dizimista. Não está, então não tem valor para mim. Pode ser ele quem for, para mim não vale uma prata furada. Como é que essa obra cresce? Como é que a gente paga os impostos prediais? Como é que a gente ajuda as viúvas, os carentes, os necessitados? Se você não contribui, então você é um parasita, é uma parasita na obra. Não tem outra linguagem, não tem outra expressão. E ainda quer falar? Quando eu vejo alguém muito cheio de razão, eu digo, Tá muito frio. Aí, Josué, a gente vê um relato desse de um pastor que é presidente da Umadene, isso que eu União dos Ministros Evangélicos, presidente da CGADB. CGADB, o homem diz uma aberração dessa. Uma aberração, doutor. Uma aberração, porque todos sabem que é necessário sim contribuir, mas não como fonte de fé, não como razão. Uma condição necessária para poder dar a salvação. Então ele chama essas pessoas que não podem contribuir, porque tem muita gente na igreja, José, que vai só para satisfação pessoal. Não tem condições financeiras de contribuir. Tem gente que vem até a pés para a igreja. E sem comer. Sem comer. Quer dizer que essas pessoas são parasitas? Já pensou? Que ofensa. Ofensa terrível. Que ofensa o senhor se dirigir à casa de Deus para ouvir uma palavra de alento, de restauração espiritual, de transformação, e ouvir uma coisa dessa, doutor Miguel. Olha, isso é uma infelicidade, é uma desgraça. Eu admiro porque dizem, né, que aqui, como o doutor Miguel já falou, presidente da Umadene, União dos Ministros das Assembleias de Deus do Nordeste, vice-presidente da CGADB, que é Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, começou novinho, segundo eu vejo alguns testemunhos dele, e na velhice, já com as cães, né, branquinhas, ter a desgraça, a infelicidade de negar
a eficácia do sangue de Jesus. Ora, se o apóstolo Pedro disse, doutor Miguel, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado. E há uma expressão lá em Salmos que diz que nenhuma fazenda pode resgatar o seu irmão, porque o preço de uma alma é caríssimo e os recursos se esgotariam antes. Aí vem. Não vale uma prata furada. Não vale uma prata. Meu irmão, que aberração. Olha, porque uma prata furada é uma moeda que, se ela tiver algum dano, ela não tem valor nenhum. Ela não tem valor no mercado. Não tem valor, não. Ninguém recebe um dinheiro rasgado. Ninguém vai receber. Então, o sangue de Cristo, né? Que Paulo disse que existia uma dívida contra todos nós. Mas quando ele deu a vida dele, a cédula que era contra nós, ele rasgou, viu, pastor José Carlos? O apóstolo São Paulo disse que é uma das maiores autoridades apostólicas conhecidas e reveladas, disse que a cédula que era contra nós, Jesus rasgou, olha, e cravou na cruz. Pagou o alto preço exigido pela justiça de Deus. E agora o Senhor dizer que esse crente que foi comprado, redimido, não vale uma prata furada, se arrependa. Eu quero ver, pastor José Carlos, quem for aí, dê um recado para esse homem, se arrependa, peça perdão, porque a gente quer publicar aqui e também comentar. Porque aí eu digo, vai ter uma pessoa aqui que o doutor Miguel vai replicar, que diz que se não pagar dízimo, vai para o inferno. Eu não vou usar tamanha, né, assim, não vou dizer com tanta ousadia isso, mas olha, o que o senhor disse é muito grave. Muito. O senhor negou. Engraçado, Josué, é que fizeram denúncias da administração daqui de Pernambuco a ele. Ele simplesmente ignora. Foi feito denúncia, olha, o pastor aqui local o pastor presidente está cometendo essas irregularidades, tome uma providência a nível de Nordeste. Mas quem vai tomar? Não, pelo contrário, ele chega aqui, publiquei no meu canal, que ele diz, mandou a igreja ficar de pé, reverentemente, em um aniversário do gestor presidente, e disse, príncipe de Deus, doutor Miguel, quem era o príncipe de Deus? O príncipe, querubim ungido, né? Príncipe de Deus, és no meio de nós. Alguém já foi príncipe, né? Querubim ungido e foi derrubado. Mas ele disse para a igreja do gestor presidente, príncipe de Deus, és no meio de nós, com todo esse devido de conduta. E o crente humilde, tal qual aquela oferta da viúva que está lá, buscando a salvação, humildemente, ele diz que não vale uma prata furada. Se arrependa, pastor. Se arrependa. Agora, isso aí, Josué, não é só ele, não. Não. Isso aqui é o retrato dos líderes em todo o Brasil. Eu tive notícia agora que a igreja do Silas Malafaia também estava com problema de pagamento de folha de salarial. Quer dizer que esse pessoal já esgotaram tanto essa tese, já buscaram tanto nessa fonte, que a fonte está secando. A fonte está secando, Josué. Esse é o mistério que eles não vão entender. De tanto puxadismo, de tanto se sustentar e enriquecer com esse tema de dízimo, com essa doutrina mentirosa, se enriquecer e agora estão buscando e a fonte já está secando. A gente tem conhecimento de que aqui no estado mesmo, o pastor está vendendo já o seu patrimônio. Por quê? Porque a fonte está secando. É esse patrimônio que eu tenho assim uma visão assim que ele está vendendo, porque assim, né, a aquisição desses patrimônios foi um escândalo muito grande em relação à realidade da membresia, em relação à realidade, à renda per capita da região. Se a gente denunciou, mostrou, e ele insiste em morar lá, seria muito incômodo para ele. Olha onde é que aquele homem mora, olha ali, coisa e tal. Então ele prefere vender para se livrar. Seria um prédio dessa brasa nas mãos. Seria um prédio muito suntuoso e luxuoso para um pastor.
Ali era um prédio, um casarão, Josué, para um alto empresário, dono de indústrias, ali sim, porque é muito grande, é um quarteirão. É coisa que você fica sem noção do tamanho. É um disparate demais. E outra coisa, grande. Isso deixa aparentar e também aparecer o desvio daquela situação pastoral dele. Quem sabe entendendo? que os investimentos agora não estão sendo fora do Brasil? Porque lá não tem, né, nenhum membro que possa nos... Porque essas informações, olha, diga-se de passagem, quem nos traz são as próprias pessoas. O que a gente faz é buscar as provas. Se as pessoas pensam que a gente tira isso da nossa cabeça, estão muito enganados. Sabe por quê? Porque pessoas lá de dentro, pastores, amigos meus, servidores que trabalham lá, passam para a gente essa informação, para Josué, para mim, porque não concordam com o que ele faz na surdina, estão na mesma situação daquele pastor que hoje diz que quem não presta conta é ladrão e devorador. A mesma coisa os que estão lá dentro acham isso, mas não tem coragem de falar. Eu fico feliz com uma coisa, Josué, eu vou confessar a você. O homem planeja e Deus graceja. Isso é um adágio judaico. Veja, ele fez a arrecadação de milhões. Veja bem, ele fez a arrecadação de milhões. Ele fez uma maquete dando uma projeção como se ele fosse o maior líder que já houve na Assembleia de Deus do Estado de Pernambuco. Deus só observando, Deus deixando, ele planejando. Vou construir aqui o maior templo do Nordeste. Só observação, o senhor vai mostrar aí que ele não... Como que se não? Ele se acha. Ele se acha. E ele disse que é. Então, vejam bem que ele planejou, arquitetou, arrecadou milhões, mas Deus não permitiu ele concluir a obra. Por quê? Porque aquilo ali não era para exaltação do evangelho, exaltação da igreja, aquilo era exaltação pessoal. Era algo pessoal dele. Tanto é que está liberado para construir, passaram em todas as etapas. Desde 2012. Desde 2012, cadê? 11 anos, cadê o templo? Está lá. Com certeza, essa área vai ser desapropriada pelo poder público. Se ele não vender, vai ser desapropriado, porque é uma área muito valiosa no centro da cidade e está ociosa. Não se pode manter uma área daquela ociosa, Josué. Já teria que ter iniciado a construção, lançado a pedra fundamental, as máquinas já entrarem para a construção. Mas cadê? Cadê o dinheiro arrecadado? Deus não permitiu que ele fizesse isso para exaltação própria, para uma grandeza e uma soberba, que é típico do dele. Tá entendendo? A soberba dele, que maltrata os irmãozinhos que vão procurá-lo no gabinete, como o tio Cabral sofreu humilhado. Então, essa soberba... O povo esquece, doutor. Essa soberba que o filho de tio Cabral falou aqui, Samuel Cabral, um abraço para você, Samuel. Samuel falou aqui a humilhação que ele fez com esse homem. Trabalhou 18 ou foi 23 anos nessas rádios, nessa rede que é dele, de graça. De graça. E ele humilhou o rapaz, ele infelizmente não está mais entre nós. Mas veja, por outro lado, ele comprou um imóvel nesse quarteirão, um imóvel na mesma rua, que ele comprou também outro imóvel, também com quarteirão. 2 mansões ele comprou, uma no nome dele e outra no nome da igreja. Veja que absurdo. Aí está lá o imóvel ocioso, ao invés dele vender e pagar as dívidas da igreja ou usar na construção, está lá 2 imóveis. Quem tiver dúvida pode observar. O nome da rua qual é, Josué? Rua Ferreira Lopes, número 304, é a dele, que ele comprou com ele e a esposa em 2017. Vale a pena dizer que essa casa, essa residência, em 2016, eu tenho o anúncio do corretor do imóvel, era 4 milhões de reais. Eram 4 milhões de reais. Passando, eu acho que uns 500, não chega nem 500 metros, 300 metros, ele comprou a 404. Olha aí. Essa foi
em nome da igreja, só que quem assinou foi quem, doutor Miguel? Ele, como presidente, e o filho como vice. E está lá a casa fechada até hoje. Aí, a gente vai dizer agora, isso aqui exatamente. insistentemente. E a gente, mais um planejamento dele, que era para morar como uma grande autoridade religiosa, como o Papa... Parece mais um convento lá, viu? O Papa da Assembleia de Deus. Aí o que aconteceu? A gente teve notícia agora que ele está vendendo esse imóvel. Quer dizer, que ele planejou, ele modificou, ele fez mudou a estrutura, teve prejuízo e agora está vendendo. E é bom que se diga, são membros, são pessoas que passam lá e nos alimentam isso. Dessas informações. Tiraram a foto, vende-se com o nome do corretor. Vejam que absurdo. Quer dizer que ele comprou em torno aí de uns 4 milhões, está vendendo por quanto, Josué? 3 milhões. 3 milhões, quer dizer, depois de várias reformas. Depois de 6 anos e várias. Aí está vendendo esse casarão. Então a gente vê... e veja a questão. Ele planejou e não concluiu. Quer dizer que Deus, eu acho que fica rindo dele, só olhando ele. Vai lá, vai, planeja aí. Aí depois Deus diz... Ele vive numa bolha, fora da realidade. Fora da realidade. Realmente, esse terreno aí na Mário Melo, eu não tenho dúvida, Josué, se as autoridades observarem a ociosidade desse terreno, com certeza, se ele não vender a um particular para a construção de um supermercado, para qualquer outra atividade, vai ser desapropriado. E sendo desapropriado, com certeza, ali dá para fazer uma UPA, dá para fazer um hospital, dá para fazer qualquer imóvel para ter... E vai ser devolvido um valor, pago um valor, né, doutor Miguel? Muito inferior ao arrecadado. Né? Com certeza. Ele arrecadou 380 milhões, que para iniciar o início da obra teria que ter esse valor, e ele confessou isso na audiência. Ele disse, olha, para a compra do terreno não arrecadei não. Agora, para a construção, quer dizer que houve arrecadação milionária. E onde está esse dinheiro? Aí os membros, Josué, caem em si e dizem, espera aí, eu contribuí, eu vendi carro, vendi um bem para ajudar na construção do templo. E cadê o templo? Então, isso aí serve de indignação para quem contribuiu e deixa de contribuir. Então, eu quero dizer a esses pastores que utilizam dessa doutrina ardilosa do pagamento obrigatório de dízimo, que deixem de fazer isso. Vocês estão destruindo vidas. Vocês estão enriquecendo às custas de miseráveis. Vocês estão sobrevivendo à custa da fome do outro. Deixem de fazer isso porque vocês vão pagar o preço caro. E já estão pagando. Porque quem faz isso desvirtua aquilo que Jesus pregou. Jesus jamais pregou esse tipo de coisa, Josué. Os famintos que seguiam Jesus providenciava pão para alimentos Jesus disse, dai vós mesmo de comer. A multidão faminta, né, naquele final do dia, na multiplicação dos pães. Dai vós mesmo de comer. E de graça. E de graça, claro. Mas hoje o seguinte, né, o dinheiro é para engrandecimento da estrutura material da igreja e para o patrimônio desses homens. É como se fosse uma casta em cima, poderosa, que tem que ser alimentada pela casta de baixo, certo? Então é uma casta que ele é inatingível. Ela fica lá em cima só sobrevivendo do suor alheio de quem está embaixo e da miséria de quem está embaixo. E outra coisa, vendem. Isso aí é uma espécie de produto. Olha, a gente vai pregar aqui, a gente vai dar toda essa estrutura, mas tudo isso aqui é pago. Você vai ter que dar dinheiro para isso. Funciona assim, Josué, infelizmente. E assim as pessoas têm enriquecido. Doutor Miguel, e assim, né? Porque o senhor vai falando aí, eu vou imaginando. Olha, a coisa é tão difícil, meu irmão, que uma vez esses homens, né, tendo, na realidade, um trabalho efetivo em cima da arrecadação, da busca de condições para construir essa mega estrutura dessa administração, dessa denominação.
com isso aí, doutor Miguel, o apego deles àquilo ali é tão grande que é difícil eles terem uma administração participativa, deixarem nas mãos de outros homens teoricamente levantados por Deus, se eles passam a se sentir donos. Não, ele se considera o dono da igreja, apesar Então, de a igreja ser centenária. A igreja é centenária. Ele administrou por 25 anos. O senhor não viu aquele império de Nabucodonosor? Aliás, Nabucodonosor foi um império, um grande império, mas aqui do nosso dia, de Saddam Hussein. O cabra preferiu morrer como um rato. Preferiu que os filhos fossem perseguidos e mortos a entregar a administração que, teoricamente, seria pública a outras pessoas. A mesma coisa aconteceu com Muammar Gaddafi. A mesma coisa da Líbia. A mesma Ele coisa. concentrou tudo nele e depois aquilo ali serviu como meio de pessoal matá-lo em praça pública por conta dessa concentração de poder. E a comparação não é desproporcional. Você vê que a grandeza de Saddam Hussein, doutor Miguel, era restrita ao território do Iraque. A Muammar Gaddafi, a grandeza dele era restrita ao território da Líbia. Agora, da igreja evangélica IEADPE, não é nem só em Pernambuco, é como disse, em 7 países. E onde ela achar que deve ir. Exatamente. Então, é um espírito possessivo muito maior do que esses ditadores. Imperialistas. Isso é império. Então, é aquilo. E pior, não se presta contas de nada. O que o pastor falou. O que é que se vai para fora, para o exterior? Ninguém sabe, Josué. É por isso que o pastor disse aí com todas as letras. Quem não presta conta é lobo devorador e ladrão. É ladrão. Que você coopera e ele disse mais, viu, com clareza. Você não sabe o que entra, não sabe o que sai, não sabe para onde vai. E ele só conhece o quê? Aí a administração. Não, ele fez alusão diretamente ao pastor, que era o pastor presidente dele. Seria bom que ele tivesse dito na época diretamente a ele.